É. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Estou arrumando aqui os negocinhos aqui. Boa noite a todos. Gente, que foi essa? Eu vou morrer congelado. Primeiro Workshop Coral Mineiro, de 21 a 26 de junho de 2021. O primeiro Workshop Coral Mineiro é um evento idealizado para o aperfeiçoamento técnico e cultural de cantores amadores dos coros não profissionais do estado de Minas Gerais, com o objetivo de contribuir para o aprendizado e aprimoramento desses cantores para o melhor desenvolvimento das atividades em seus respectivos coros, contribuindo para a manutenção e melhoria dessa antiga tradição cultural do estado. Serão abordados temas como história da música coral mineira, atividade somática voltada para o canto, percepção musical e técnica vocal em aulas e palestras com profissionais atuantes com experiência e qualificação. Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc com o apoio da Secult, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Bárbara Penido é soprano, doutora em Educação Musical pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em canto pela Universidade de Montreal, no Canadá. Foi professora de canto na Universidade Federal de Ouro Preto em 2017 e atualmente leciona na Universidade do Estado de Minas Gerais. Também educadora somática, ela integra o Feldenkrais BH e o Núcleo Feldenkrais São Paulo. E estuda as interfaces entre pedagogia vocal e o método Feldenkrais, prezando pelo exercício consciente, saudável e eficiente da fonação em sua aplicação artística. Elaine, não. Olá, boa noite, bem-vindos todos mais uma vez a mais um dia do nosso workshop de canto coral. Espero que todos estejam bem. Vejo aqui muitas carinhas já conhecidas agora, muitas carinhas que eu já conhecia antes. Uma boa noite para todo mundo. Hoje a gente tem o imenso prazer de receber a professora Bárbara Penido, que vai falar um pouquinho sobre a tese dela de doutorado e vai também fazer uma pequena prática com a gente do método Feldenkrais. Espero que vocês gostem e aproveitem. Podem fazer perguntas, anotar no chat. A gente vai abrir a lista de presença às 19h30. Então, assim que a gente mandar no chat que a lista de presença está aberta, vocês estão autorizados a assinar nome, coral em que canta e cidade.
É isso. Então, vamos passar agora para a Bárbara. Peço que vocês mantenham os microfones desligados e, se porventura tiverem dúvida, levantem a mão e ativem o microfone. É com você, Bárbara. Boa noite a todos. É com alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professor Carlos, pelo convite. Me sinto honrada e que bom tantas pessoas interessadas em desenvolver mais a própria expressividade no canto, desenvolver tecnicamente. Muito, muito, muito bom. Eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre essa temática que me fascina grandemente, que é a maneira como esse método chamado Feldenkrais pode contribuir para o desenvolvimento do cantor de uma forma geral. E então eu vou contar um pouquinho o que é esse método, vai ser uma breve apresentação e depois nós vamos praticar esse método aplicado ao uso da voz. Então, por isso que eu pedi ao Carlos para enviar lá algumas recomendações de separar uma cadeira e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então, recentemente eu desenvolvi uma pesquisa de doutorado que permitiu identificar que muitas melhorias dos alunos de canto que participaram dessa pesquisa aconteceram, e essas melhorias se deram tanto em relação a aspectos psicofísicos, atitudinais, técnico-musicais e expressivos. E aí, para a gente começar, eu queria trazer uma reflexão que parece simples, mas que muitas vezes na hora mesmo de cantar, a gente se esquece. E essa reflexão é: em que consiste o nosso instrumento canto ou o nosso instrumento voz? E aí essa autora, a Gilman, ela nos lembra que nós somos a nossa voz. Então cantar, como toda ação, é a expressão do ser enquanto organismo inseparável, cujos aspectos físicos, emocionais e mentais estão inerentemente integrados numa relação imanente com o meio circundante. Essa compreensão está ligada ao que nós conhecemos como corporeidade, que é fundamental para todos os processos de aprendizagem, não só na área da música. Mas, infelizmente, essas duas autoras aí, Braga e Pederiva, nos falam que ainda não é presente de forma significativa a vivência da corporeidade entre os cantores. Falando um pouquinho sobre a história da pedagogia vocal, houve um crescimento muito grande dos aspectos científicos ligados, né, ao conhecimento vocal. Hoje a gente tem aparelhos super poderosos aí para identificarem exatamente como o mecanismo vocal funciona e etc. E isso deu um boom na ciência vocal e também, claro, consequentemente no ensino do canto, principalmente a partir da década de 80 e 90. Mas, historicamente, o ensino do canto se pautou muito no desenvolvimento do domínio técnico e estilístico do cantor, muitas vezes voltado para modelos de sonoridade, ou seja, como a voz deveria soar, né? Baseando-se muito pelo feedback auditivo e pouco pelas outras percepções que nós temos enquanto cantamos. Então, essa orientação para o resultado sonoro esteve muitas vezes associada a uma visão fragmentada do cantor-intérprete, por parte do próprio cantor e por parte do seu professor em sala de aula, majoritariamente, claro. E essas condutas didáticas na sala de aula, e até mesmo pelo próprio cantor, se pautou e ainda se pauta muito em condutas corretivas, que seria: meu ombro está elevando quando eu vou inspirar antes de cantar, por exemplo, portanto eu preciso corrigir isso, eu vou lá, corrijo. Porém, passa alguns minutos e eu já me esqueci, afinal, eu pratiquei muito esse hábito de elevar os ombros. Ou seja, nem sempre essas atitudes de correção,
lá na hora, né, simplesmente colocar, vão funcionar para o cantor, porque existe um fundo postural, uma maneira como a gente se porta mesmo, e em geral inconsciente, que a gente treina durante toda a vida. E fica muito difícil de nós mudarmos isso com base nessa atitude corretiva. E aí, isso me fez buscar algumas abordagens de ensino que pudessem ajudar o cantor a se perceber mais enquanto canta, tendo consciência de como seu corpo-mente funciona durante a emissão vocal, tendo consciência perceptiva além do feedback auditivo. Porque muitas vezes, ou melhor, quase sempre, o cantor canta sem poder estar de frente para um espelho. E mesmo quando ele está de frente para um espelho, se observando, cantando e se movendo a boca e os seus articuladores e observando sua postura, mesmo quando ele está diante do espelho, grande parte do seu instrumento não é visível. Portanto, ele precisa desenvolver algo que a gente chama como propriocepção. E também chamada também como sinestesia, com C e não com S, que é a habilidade de perceber o próprio movimento. Quando eu falo movimento, eu quero dizer todo e qualquer movimento, tudo na nossa vida é movimento. Mesmo o ato de pensar é um movimento. Então, podem ser movimentos visíveis ou não, grandes ou não, certo? E aí, eu tive a felicidade de conhecer o método Feldenkrais, que está dentro do guarda-chuva do que nós entendemos como métodos de educação somática. Eu vou até citar outros nomes aqui que às vezes são conhecidos de vocês, que é a técnica Alexander, a eutonia, o continuum movement, e são técnicas de forma que o indivíduo vai se experienciar por ele mesmo, do seu interior, e ter um aprendizado que a gente chama de aprendizagem orgânica. É diferente da aprendizagem acadêmica, ela está relacionada ao desenvolvimento sensório-motor. Aquele desenvolvimento que é super importante quando a gente tem lá os nossos 1, 2 primeiros anos de vida. Né? Que o bebezinho, que a gente até brinca, puxa, os bebês são como esponjas, eles aprendem tanto e tão rápido, né? Imagina que um bebê, quando tem 1 ano, já fica de pé e caminha. Caminhar é uma ação absolutamente complexa. E quem que ensina o bebê a fazer isso? Ele mesmo, né? Então, é baseado exatamente nesse desenvolvimento que o criador do método entendeu que ocorre durante toda a vida se for cultivado, e não apenas durante aquela fase inicial, né, da primeira infância. Então, esse autor aí, o Grant, ele falou que o método Feldenkrais é super compatível com o ensino do canto, favorecendo uma abordagem pedagógica integrada e mais, favorecendo uma coisa que é super legal para todos, não só para os cantores, mas para todo aprendiz, que é aprender a aprender, que está relacionado às habilidades metacognitivas. E aí, eu coloquei aqui essa unidade corpo-voz-mente. A gente ainda pode ampliar para a ideia de corpo-voz-mente-ambiente, que é irrestrita, está sempre integrada. E não tem como a gente não considerar isso. Porque mesmo que a gente não considere, isso estará acontecendo conosco. Então, eu vou falar um pouquinho desse método, que é o método Feldenkrais, cujo criador foi o Dr. Moshe Feldenkrais. Ele tem um nome do meio chamado Pinchas, Dr. Moshe Pinchas Feldenkrais. Ele nasceu aí no início do século XX. Ele foi físico, químico, inventor, um grande estudioso do desenvolvimento humano. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Slavuta, na Ucrânia. E ele foi um super atleta de jiu-jitsu, de judô, foi o primeiro europeu a obter faixa preta no judô. Inclusive, eu estou assinalando isso porque essa convivência dele, essa vivência dele nas artes marciais foi extremamente importante para essa integração corpo-mente, que infelizmente aqui no Ocidente não é tão desenvolvida como acontece no Oriente.
Ele foi doutor em ciências pela Universidade de Sorbonne, na França, atuou como físico nuclear também, foi um importante colaborador de um casal que foi laureado com o Prêmio Nobel de Química de 1935, Joliette Curie. E ele também atuou no Almirantado Britânico, numa pesquisa antissubmarino, e foi justamente nessa época, entre Com os... licença, para mim aqui o seu áudio falhou. Para vocês também, gente, como é que tá aí? Aqui tá tudo certo. Tá ok. Então, vou continuar. Para mim tá normal. Então, vamos embora. Então, foi justamente nessa época que ele estava trabalhando nessa pesquisa antissubmarino que ele teve um agravamento de um acidente que ele teve no seu joelho esquerdo, jogando futebol anos antes, ainda bem jovem. E ele ficou absolutamente, quase impossibilitado de se locomover. Ele estava com muitas dificuldades para caminhar e etc., por causa dessa lesão severa que ele teve no joelho. Lembrando que nesse período, hoje já é complicado uma cirurgia de joelho, imagina nesse período. Então, as perspectivas de sucesso da cirurgia eram muito baixas, de forma que ele optou por não fazer a cirurgia. O médico disse a ele, você vai ter aí 50% de chance de ter sucesso na cirurgia. Ele falou, não vou fazer. Muito inteligente, ele devorou livros e mais livros sobre cinesiologia, fisiologia, e associou todos esses conhecimentos aos conhecimentos que ele já tinha de física, de mecânica, de engenharia, de artes marciais, e fez uma meticulosa busca de como é que ele se organizava para se mover. Meticulosa mesmo. Ele levantava e assentava inúmeras, infinitas vezes, observando exatamente como ele se organizava, todo o sistema músculo-esquelético dele por inteiro, em cada ação dessa. E aí, ele desenvolveu o seu método. E foi muito feliz nesse propósito de recuperar seus próprios movimentos e conseguiu ajudar uma série de pessoas das mais variadas, com as mais variadas dificuldades também. De pessoas que tiveram vários tipos de trauma, problemas congênitos, acidentes, e também grandes atletas, performers das várias artes, músicos, atores, bailarinos. E por que um único método pode ajudar tanta coisa diferente, serve para tudo assim, como é isso, né? É porque ele trabalha com algo que é essencialmente humano, que é a motricidade. Então, ele ajuda a desenvolver, aprimorar a motricidade. Então, no fundo, serve para toda e qualquer pessoa. Ele deu muitas aulas em Israel, em vários países da Europa e também da América do Norte, e formou 3 grupos de professores em Tel Aviv e 2 nos Estados Unidos, em São Francisco e em Amherst, professores do método, né? Esse último, ele veio a falecer no início da década de 80 e, portanto, não conseguiu terminar essa formação que foi terminada pelos seus primeiros alunos. O que compõe a literatura desse método? Ele escreveu vários livros, ele escreveu vários artigos também, e os seus alunos deram continuidade ao seu trabalho. É um método que está em plena expansão, associado com várias outras áreas do conhecimento, em especial das áreas da reabilitação, como medicina alternativa, inclusive, favorecendo vários tipos de dificuldades e problemas, e também, muito especialmente, na área das artes performáticas, né? Então, nos interessa aqui. Falando um pouquinho o que é isso, né? Como se define o método, ele é um sistema educacional que usa a prática de movimentos e a consciência perceptiva. Em inglês, a gente chama de awareness, que é diferente da palavra consciousness. Em português, nós não temos uma palavra que traduza awareness, mas ela tem muito a ver com algo que está em voga hoje, que é a atenção plena, mindfulness. Ela está muito associada a isso. E eu gostei de traduzir
por consciência perceptiva, porque é um termo que dentro nós do Brasil que fazemos Feldenkrais utilizamos, porque é uma consciência que está associada à sensorialidade. Então é uma atenção das nossas ligada às nossas próprias percepções durante o movimento. Então, vamos lá, é um sistema educacional, ou seja, um sistema para aprender, né? Que vai usar a prática de movimentos e a consciência perceptiva, e assim poder aprimorar a ação. Vamos lá. Eu vou passar agora um curto videozinho de 1 minuto e pouco, para vocês sentirem um pouquinho o que é essa experiência de praticar e ficarem inspirados para já já nós praticarmos juntos. E aí eu trouxe algumas máximas do Moshe Feldenkrais, que também nos ajudam a entender um pouco mais sobre a sua proposta de método, na qual ele dizia: não quero corpos flexíveis, e sim mentes flexíveis. Tornar o impossível possível, o possível fácil e o fácil prazeroso e elegante. E aí a gente vê um bebê em busca da sua girafinha, quer dizer, tendo uma intenção, ele vai se organizando por inteiro para agir. Vocês devem ter observado aí pelo vídeo que são movimentos corporais, que a prática do método, né, se baseia em movimentos corporais exploratórios, feitos muitas vezes lentos, com o mínimo de esforço, para que o sistema nervoso consiga ir percebendo hábitos, padrões de movimento e descubra, portanto, novas formas de se mover. A atenção durante a prática está no como fazer e não no resultado a se chegar. E assim, a gente vai usando e também desenvolvendo essa consciência perceptiva que eu disse, que é a awareness. Tem um acesso direto ao sistema nervoso central, portanto, novos padrões neuromusculares são ativados, buscando aí, gerando mais organicidade, aprimorando as funções humanas. Funções são ações como andar, levantar, caminhar, cantar. Desenvolvendo o equilíbrio, flexibilidade, a coordenação motora, ajudando no alívio de tensões. Existe uma coisa que a gente fala na educação somática, que são movimentos ou ações parasitas, são aquelas tensões que estão na gente e que, na maioria das vezes, não temos consciência delas, né? E ele ajuda a gente a tomar consciência desses movimentos parasitas, que muitas vezes, como eu já disse, são inconscientes, traz isso para a consciência e, portanto, nos ajuda a aliviar tensões desnecessárias ou esforços desnecessários, né? E auxilia também
nas mudanças de padrões emocionais e de pensamento. Existem duas formas de se praticar o método, ou duas técnicas do método. Essa primeira aí é o próprio Moshe Feldenkrais, dando uma integração funcional, que é o nome de uma técnica individual, por meio do toque, conduzido aí pelo professor, né? Então, ela é uma técnica desenvolvida especialmente para aquele indivíduo, com as necessidades que aquele indivíduo tem naquele momento de desenvolver alguma atividade, alguma ação específica que ele esteja com dificuldade, né? E um outro jeito, que é a consciência pelo movimento, a tradução vem de awareness through movement, consciência através do movimento, mas a gente usa no Brasil muito o nome consciência pelo movimento. E aí vocês veem que nessa fotografia, né, tem uma série de pessoas formando aí o que a gente conhece como ponte, e o Moshe Feldenkrais passeando no meio da sala e dando as coordenadas. E pelo vídeo vocês também notaram que as pessoas às vezes estão com os olhos fechados, porque essa prática você não precisa demonstrar, né? O professor não demonstra, você não copia de ninguém o movimento, né? Você vai através das orientações, das sugestões de movimento, você vai descobrir aquilo em você. E você precisa estar sintonizado exatamente no como você faz aquilo, como você percebe esse fazer também. E aí, nessa minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com cantores lá da Escola de Música da UFMG, e foi uma experiência riquíssima, e eu fiz uma intervenção pedagógica que durou aproximadamente... foram 10 semanas de intervenção, e eu pude observar, como eu disse lá no início, né, uma série de melhorias que os alunos reportaram, seus professores e etc. A gente teve questionários. Eu não vou me alongar aqui tecnicamente na pesquisa, não. Vou chegar, acho que, nessa parte dos resultados, que eu acho que o que mais interessa para todos vocês, e depois, quem tiver interesse, a tese estará no ar em breve, e vocês poderão acessar. Mas olha que bacana que a gente conseguiu chegar no resultado, né? Que houve um aumento da consciência corporal, redução de tensão muscular, uma maior facilidade de emissão vocal, ou seja, menos esforço durante o cantar, aprimorou a sonoridade vocal, muito em relação a timbre, qualidade da voz mesmo, equilíbrio ressonantal, melhorou bastante a coordenação fonorrespiratória, que envolve a condução do apoio, que é tão famoso entre nós cantores e importante para o canto, né, independentemente do estilo. Houve também um aprimoramento postural, e esse aprimoramento é porque no Feldenkrais, e também no universo todo da educação somática, postura não é algo rígido, como uma posição, né? A postura ela é dinâmica, ela é o lugar de onde você sai, sabe? Ela não é nada parado. E quando eu digo aprimoramento postural, é o aprimoramento de conduzir a própria postura. Então, a própria pessoa começou a sentir um alinhamento maior, se percebeu mais capaz de se organizar posturalmente a favor do canto. Houve aumento do controle. Isso foi muito legal, gente, porque a gente percebeu um aumento do controle emocional, que inclui a redução da ansiedade, que é algo que a gente sabe que acomete muitos artistas, né? Quantos músicos sofrem horrores e acabam tendo que tomar até medicamento para lidarem com a ansiedade da performance musical? Eles tiveram um aumento da autoconfiança no alto da performance, associada a essa redução da ansiedade. E uma coisa que eu achei fenomenal, maior interesse e empenho no estudo do canto também. E isso foi reportado pelos seus professores de canto. Ou seja, é muito legal, porque se você curte mais estudar, eventualmente você vai progredir, né? Então, foi relatado muitíssimo entre os próprios alunos, né, na performance que se deu após a intervenção, eles falaram assim muito do prazer de cantar, que foi, né, diferente das primeiras performances antes da intervenção, em que eles, graças a Deus que acabou, terminou, tô livre, passou,
né? Então, eu acho que é, sim, uma ferramenta muito bacana, dentre outras várias que existem, mas é, sim, sem dúvida, algo que a gente pode aí usar para nos beneficiarmos. Então, agradeço por essa parte de ter apresentado. Coloco aqui os meus contatos, né? O meu e-mail, para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, terei prazer. O contato do Feldenkrais BH e do Núcleo Feldenkrais, que são essas duas organizações, né? Nas quais eu integro como educadora somática. E aí vocês podem descobrir um pouco mais sobre isso. Agora eu vou desfazer o compartilhamento e vamos para a prática. Eu espero que vocês não estejam cansados e bem animados. Vamos lá. Ótimo. A Vânia até dançou. Vamos lá. Olha só, minha sugestão é que antes de nós vamos fazer duas práticas, tá? Que não são longas. Aí a gente faz, experimenta um pouquinho, conversa um pouco das diferenças percebidas, depois a gente faz mais uma. Ok? E aí eu já vou avisando aqui coisas importantes. Eu sugiro pausas e, para além das que eu sugeri, por favor, sempre que quiserem, façam pausas. As pausas são super importantes para nós, porque é exatamente nelas que a gente vai integrar aquela experiência de movimentos que fizemos. Então, sabe aquela vozinha da preguiça que fala assim, não quero fazer? Não, não faça, respeite essa vozinha, mesmo que eu esteja ainda conduzindo, ok? E aí, simbora. Vamos fazer o seguinte, sugiro que a gente cante um trecho. Quem estiver totalmente desaquecido, para não forçar a voz, pode fazer um vocalize, por exemplo. E aí, um pequeno vocalize, umas 2 frases, repita isso algumas vezes, e aí lá no final da prática, vocês farão a mesma coisa para compararem o que houve de mudança nesse corpo-voz, beleza? Então, manda brasa aí nas cantorias, se percebendo por inteiro como está a facilidade ou dificuldade de cantar, como a voz está ressoando no espaço e etc. Manda brasa. Isto. Ok, vamos parando, por favor. Eu tô vendo aqui que tem algumas considerações de gente que está impossibilitado por de alguma forma de cantar. Não tem problema, não. Aí, na hora que tiver o movimento sonoro, que eventualmente eu vou conduzir um movimento sonoro, aí vocês não fazem, ou melhor, façam na imaginação, ok? De toda forma, eu creio que vocês quem tiver nessa condição, por algum motivo, vai se beneficiar de outras maneiras. E depois pode refazer, porque vai ter aprendido a fazer, numa oportunidade em que possa cantar para experimentar, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Vocês já estão assentados aí nessa cadeira ou no banquinho, né? Pelo que eu estou observando.
Eu vou iniciar as conduções de movimento. Vocês, por favor, nem se preocupem em olhar para mim. Não se preocupem em olhar para a câmera. Entrem no universo sensorial de vocês. Beleza? Eu não vou demonstrar nenhum tipo de movimento. Eu vou realmente só guiar sugestões de movimentos exploratórios. E aí, vamos lá. Eu gostaria de pedir que vocês se sentassem de uma forma que vocês tocam os pés no chão, ou seja, mais para a ponta da cadeira um pouquinho. A Vivian tá aí, eu tô procurando ela. Estou. Vivian, como é colocar os pés no chão para você? Possível? Possível. Possível? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos assentar um pouco mais à frente da cadeira. Deixa os braços descansando nas coxas, sobre as coxas ou nas laterais aí do banco, que for mais confortável para vocês, tá? E aí, tome alguns instantes para respirarem. Podem fazer contato com a maneira como vocês estão tocando o banco, né, com o bumbum. Descalço de preferência, tá? Alguém me perguntou aqui, descalço ou com uma meinha, né, que tá meio frio, mas de preferência com o pé sem calçado, tá bem? E como eu disse, desapega da visão da câmera, concentra em você e observa de que forma você está tocando o banco. Como assim, Bárbara? Com o bumbum, por exemplo, se há uma tendência em você de colocar mais peso do lado direito do quadril ou do lado esquerdo, ou se você sente que está equilibrado. E tudo que você perceber, não corrija, só registra. Então, ó, que legal, nem sabia que eu sento mais do lado do bumbum direito, ou o contrário, e tá tudo certo. Só percebe. Ótimo. E aí, vocês vão imaginar que tem uma caixa grande, né, de papelão à sua frente, bem na frente dos seus joelhos. E você vai começar a fazer um pequeno movimento de empurrar com o joelho direito essa caixa de papelão e voltar. Então, seu joelho direito vai um pouquinho para frente e volta. Lento. Vai e volta. O joelho vai para frente, o direito, e volta algumas vezes. Sem forçar, gentilmente. Tudo vai ser gentil na nossa condução. Você não quer alcançar o recorde olímpico. É tudo pequenininho. Aí, quando você faz isso e continua fazendo e respirando de forma contínua enquanto eu vou sugerindo os movimentos, enquanto você leva o seu joelho direito um pouquinho para frente, acontece alguma coisa no seu quadril ou ele fica parado? E aí você vai respondendo isso para você mesmo. Dá para perceber que o quadril faz uma pequena rotação? Ou seja, quando o joelho direito vai para frente, você sente que o lado esquerdo do quadril vai um pouco para trás e depois volta para o centro. E aí você vai e volta, vai percebendo isso. Olha que interessante. Até onde chega esse movimento para você? Ele chega, por exemplo, nos seus ombros? Tem alguma coisa rolando nos seus ombros? Ou os ombros estão paradíssimos? Existe uma tendência do seu ombro esquerdo também um pouco para trás e do seu ombro direito ir para frente? Vai percebendo isso. E a cada repetição, você vai fazer várias vezes, você procura reduzir o esforço. Vai ficando cada vez mais fácil fazer esse movimento. Não exagera na amplitude. Algo confortável. Vai e volta. Isso. E aí, faz uma pequena pausa. Volta a se sentar como estava lá no início, sem o movimento. Para um pouquinho, respira algumas vezes. Volta a perceber aí como é que está o apoio do bumbum no banco. E começa a explorar o mesmo movimento do outro lado. Então, agora você empurra a caixa de papelão com o seu joelho esquerdo e volta. Empurra a caixa de papelão e volta. E nesse movimento, você já deve estar sentindo que seu quadril está girando no outro sentido. Possivelmente, você está reconhecendo que
Ocorre um giro também aí na região dos seus ombros. Pode ser até que a sua cabeça esteja se movendo um pouquinho. E aí você vai sentindo como esse movimento vai rolando aí por toda a coluna até chegar na sua cabeça. Vai e volta. Quando o seu joelho esquerdo vai para frente, o seu direito vai para trás um pouquinho e o bumbum do lado direito também vai para trás. Vai respondendo para você e percebendo e vai e volta, buscando cada vez mais fluidez nesse fazer. Isso. Mais algumas vezes. Isso, e pode parar um pouquinho. Mais algumas respirações sem o movimento. E nessa pausa, sente o seu quadril em contato com o banco. A gente tem 2 ossos aí no quadril que a gente chama de isquios, esses ossinhos do bumbum. Você vai colocar sua mão direita debaixo do quadril do lado direito, a mão esquerda debaixo do quadril do lado esquerdo. E em tudo que a gente está fazendo, os pés estão lá no chão, em contato com o chão. E aí você vai levar o peso mais para o lado direito do quadril, mais para o lado esquerdo do quadril. Vai e volta algumas vezes, gentilmente, sentindo essa transferência de peso. E quando a mão está aí no bumbum, fica bem claro de perceber esse osso aí, que é o isquio. E aí você vai tirar somente a mão direita, pode parar o movimento, tira só a mão direita e sente o isquio direito em contato com o banco, mesmo sem tocar agora, né? Aí você tira o lado esquerdo e sente o lado esquerdo também. E agora, na sua imaginação interna, reconheça o seu quadril e toda a sua coluna, vértebra por vértebra, se organizando em cima desse quadril até a base do crânio. E você respira nessa verticalidade. Existe uma coluna de ar que forma na gente, cantores, né? Entre a base do pulmão, que está ali no final das nossas costelas, e a glote, dentro da nossa garganta, lá na laringe, que é esse buraco onde estão as pregas vocais. Então, essa coluna de ar que se forma, o quanto a gente puder fazer para que essa coluna de ar seja ininterrupta, seja sempre fluida, contínua, livre, liberta para o nosso ar vocal passar, mais fácil a gente vai cantar. Então, sente essa verticalidade. Ótimo. E aí agora, voltamos a fazer o movimento de maneira intercalada. Você empurra, ora, a caixa com o joelho direito, volta para o centro, empurra a caixa com o joelho esquerdo, volta para o centro. Procure soltar o ar quando levar o joelho para frente e deixa o ar entrar na volta. Solta o ar ao levar o joelho para frente e deixa o ar entrar na volta. E ao fazer isso, você vai observando agora se os seus pés têm alguma participação nesse negócio aí, gente. O pé tá fazendo nada. Por exemplo, quando você leva o joelho direito para frente, será que o seu pé esquerdo pode pressionar o chão te ajudando? Experimenta. Ou seja, o pé contrário ao lado do joelho, pressionando o chão e te ajudando nesse movimento de rotação. Então, você vai sentir que o seu tronco começa a rodar, ora um pouco mais para a direita, ora um pouco mais para a esquerda. E permita que isso vá acontecendo. Deixa a cabeça ser guiada pelo movimento dos joelhos e, portanto, do quadril. Você vai sentir como um farol no seu peito. Um farol que ilumina mais para a direita e mais para a esquerda. Mais para a direita e mais para a esquerda. A sua cabeça acompanha o movimento do quadril, que, portanto, acompanha o movimento dos ombros. Isso, e aí faz uma pequena pausa. Coloque as suas mãos na região do baixo ventre, perto das virilhas. Uma mão de um lado, a outra mão do outro lado. Toca de um jeito que você não aperta a mão ou os dedos, só toca gentilmente.
Então, você vai inspirar e fazer um som de Z de zebra num registro grave. O meu grave vai ser o que eu vou fazer aqui, mas você busca o seu, ok? Assim, mais ou menos. Zzz. Algumas vezes o Z. Zzz. 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 E sente com as mãos de que forma essa região abdominal é ativada quando você engaja essa consoante. Zzz. Agora vamos experimentar um pouco no registro médio da voz. Ainda a mão lá na região baixa, do baixo ventre. Zzz. 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 Mais uma vez. Zzz. Isso. E algumas vezes na região aguda, porém não no extremo agudo, no agudo cômodo para sua voz. Ainda com as mãos lá, sentindo a ativação. É uma firmeza na barriga, que não é uma super, tipo, vou tomar um soco na boca do estômago e, portanto, endureço terrivelmente a barriga. Mas tem uma firmeza, observe isso. Aí a gente vai fazer mais ou menos, o meu agudo vai ser mais ou menos aqui. Mas você busca o seu, ok? E descansa os braços agora, da maneira que seja mais confortável para você. Faz uma pequena pausa. Vou dar alguns segundinhos de silêncio para você se perceber. Vamos retomar o movimento direita e esquerda dos joelhos. O joelho direito vai para frente, o quadril vai para o lado esquerdo e vice-versa. O quadril vai para trás, né, do lado esquerdo e vice-versa. E a gente começa a sentir quadril e tronco fazendo um movimento de rotação no qual os ombros participam. E você, com os olhos fechados, começa a direcionar o olhar, mesmo com as pálpebras fechadas, ora para a direita, ora para a esquerda nesse movimento. Ou seja, do quadril até o topo da cabeça, você nesse movimento de rotação, respirando de forma contínua, e que começa a incluir o som do Z. Então, a gente vai fazer zzz, quando um joelho for para frente, respira voltando para o centro, e quando o outro joelho for zzz, e volta para o centro, e quando o joelho for de novo, e volta para o centro. E começa a explorar esse movimento sonoro em vários registros, no grave, no médio, no agudo. Brinca com isso. Sempre com gentileza com você, sem forçar. Isso, experimente, Lu, ficar um pouquinho mais estável no eixo e sentir uma rotação, a Lu Paganini, sentir uma rotação mais no seu eixo. Isto. Explore vários registros, né? O grave, o médio, o agudo, dentro do seu conforto, com a consoante Z de zebra. E com a consciência de ativar o abdômen, o baixo ventre, enquanto faz isso. Isso, e por favor, pode fazer uma pausa. E nessa pausa eu convido quem puder a se levantar, dar uma caminhadinha, dá uma caminhadinha e volta a se assentar.
E logo que você volta, perceba se já é possível sentir alguma diferença na maneira como você está sentado ou sentada, no equilíbrio do peso entre os dois lados do quadril, se mudou algo, se está mais clara a presença dos isquios, né, esses ossinhos do bumbum aí no assento. Se está um pouco mais clara a sensação da verticalidade, como se tivesse menos difícil de se manter ereto, ereta. Ou qualquer outra mudança, de repente você notou que você está mais relax, que você está num estado diferente. Ótimo. E aí agora você vai cruzar sua perna direita por cima da esquerda. Igual quando a gente cruza normal, assim, sentando. Aí você vai entrelaçar os dedos das mãos e colocar as duas mãos entrelaçadas no joelho que está por cima. Mantendo os cotovelos esticados, você vai começar a arredondar a coluna, desmanchando, deixando o peito murchar e a cabeça abaixar. E voltar para o centro. Os cotovelos o tempo todo esticados, então o movimento vai se dar especialmente na coluna. Vai fazer a coluna ficar toda redondinha, os ombros vão um pouco para frente, o peito dá uma murchadinha e você volta. E você vai fazer isso ao soltar o ar com S de sapo. Então você solta o ar, deixando a cabeça, o queixo aproxima do peito. E você sente a coluna toda arredondar e deixa o ar entrar na volta, mantendo os cotovelos esticados. Então, você vai e volta algumas vezes, de forma bem gentil. Solta com S de sapo. Arredonda, arredonda, arredonda. Sente esse movimento bem redondinho. E mais uma vez. E agora, quando você chegar no ponto mais alto, onde seria o neutro, você vai fazer o movimento contrário, alongando, abrindo o peito, sentindo os ombros irem um pouco para trás e volta. Ou seja, nós vamos ampliar o movimento nas duas direções. E a coluna vai ficar ora côncava, ora convexa. Sempre deixando o ar soltar quando os ombros forem para frente, soltando o ar. E a cabeça aproxima do peito, o queixo aproxima do peito. E na hora que você for deixar o ar entrar, abre o peito, ombros vão um pouco para trás, a coluna dá uma arqueadinha e a cabeça, o queixo afasta do peito. Isso, solta em S, arredonda a coluna. Isto, ótimo. E volta para o ponto neutro ainda com a perna cruzada e sente qual dos isquios está mais presente com essa configuração das pernas. Só reconhece isso. Respira umas 2 vezes nessa posição. E aí agora você troca as pernas, coloca a esquerda por cima da direita. E agora você experimenta um jeito de entrelaçar os dedos não habitual. Então, você faz de um certo jeito, você vai entrelaçar de outro jeito. A princípio parece que é impossível fazer isso, mas é super possível. E aí você vai, coloca sobre o joelho que está por cima, que agora é o esquerdo, esticados os cotovelos, vamos experimentar o movimento com essa perna agora desse jeito. Solta o ar em S, arredondando toda a coluna. E volta expandindo e abrindo o peito, já pode fazer um movimento por inteiro nesse lado. Solta o ar em S, a coluna arredonda, os ombros ficam um pouco para frente, o peito dá uma murchadinha. E na volta você abre o peito, sente os ombros irem um pouco para trás, o externo, nesse osso do centro do peito, projeta. E mais uma vez solta o S, o queixo aproxima do peito. E quando for respirando, deixando o ar entrar, você afasta o queixo do peito. E faz mais umas 2. Lembra de não ir além do que te é bem confortável.
Lembra que você pode fazer pausas quando quiser e que você pode até nem querer fazer e, portanto, não faça se for o caso. E se estiver desconfortável, pode diminuir a amplitude e se ainda estiver desconfortável, faça na imaginação. Isto. E aí descruza as pernas, faz mais uma pausa. Respira algumas vezes. Agora vocês vão tocar a região do abdômen logo abaixo das costelas, onde a gente conhece como boca do estômago. Bem abaixo das suas últimas costelas aí, uma de um lado, outra do outro. E aí a gente vai fazer alguns Zs na região média da voz em staccato. Z, 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 z. Faça uma pequena pausa, descansa alguns instantes aí os seus braços nas coxas. Respire e sinta essa coluna de ar que eu comentei há pouco, que vai desde a base do seu pulmão, ou seja, no final, nessas últimas costelas, até a laringe, ali na sua garganta. E aí a gente vai fazer agora sem o toque das mãos, mas ainda sentindo esse movimento do abdômen. Dentro do seu médio, né? Que pode ser um pouco mais grave que isso, ou mais agudo. Repita algumas vezes, staccato. Isto, ótimo. Parou um pouquinho. E aí agora a gente vai fazer alguns movimentos, tocando mais uma vez lá no baixo ventre, perto das virilhas, os pés, lembrando, os pés estão em contato com o chão, de um jeito, né, que a sola está totalmente em contato com o chão. As mãos agora ali próximas às virilhas, no baixo ventre lateral direita e esquerda, e a gente vai fazer um movimento ascendente e descendente com o Z. Mais ou menos assim. Num glissando que parece não terminar, até o seu ar acabar. Vamos fazer algumas vezes. Numa intensidade que te seja confortável, sem forçar. Relaxa os braços nas coxas e vamos fazer mais 2 glissandos desses, agora com os braços relaxados, mas ainda sentindo o baixo ventre ativado. Isso. E agora você vai caminhar com o quadril. Você leva o joelho direito um pouquinho para frente e o joelho esquerdo um pouquinho para frente. E assim por diante, para frente, chegando mais na pontinha da cadeira. Quando chegar lá na pontinha da cadeira, deixe os braços bem passivos, assim, preguiçosos em cima da perna e faça dentro do seu ritmo. E depois, quando chegou lá na frente, começa a voltar de costas. Vai e volta. E sente como que o quadril convida o seu tronco a se mover, a sua coluna, os seus ombros. E agora, quando formos para frente de novo, a gente vai fazer vários sons com Z, explorando diversos registros. Então, pode brincar nesse estacatinho aí. Isso, e descansa. Descansa, descansa, descansa. Dá mais uma caminhada, por favor, quem puder, se levante e caminhe pelo espaço.
Caminha, caminha, caminha. Perceba como você está nessa caminhada. O quão presente está a sua região pélvica, a região do seu quadril, o seu abdômen nesse movimento de caminhar, né? Como você está organizando verticalmente sua coluna, sua cabeça. Isto. E logo que se assentou, só nota se há alguma diferença desde quando fizemos no início, né, da prática. O que mudou em mim? Essa é a pergunta. O que mudou em mim? Em todos os aspectos. Reconheça se algo mudou em você. E aí você vai cantar de novo aqueles trechinhos, né? Aquele canto que você optou por fazer no início da prática. Quem cantou sentado, canta sentado. Quem cantou de pé, canta de pé. Quem cantou deitado, canta deitado, certo? E o mesmo trecho. E observa diferenças, ok? Manda brasa. Como eu gostaria de ouvir vocês. Isto, maravilha. Queria estar ouvindo todos vocês num cluster maravilhoso. E aí, se alguém quiser compartilhar um pouco do que sentiu de mudança na voz, no estado, somos muitos, mas se vocês puderem abrir o mic e falar assim de uma forma sucinta, seria muito legal compartilharmos. Manda brasa. Eu senti a redescoberta do meu corpo. Uau! Muito relaxada, muito confortável, voz fluindo. Muito legal. Eu me senti também, né, muito relaxada, percebi algumas partes do corpo que estavam muito tensas e na hora de cantar em relação à primeira vez, assim, a voz saiu maravilhosa. Verdade. Eu percebi. Mais leve, mais solta, a voz fluindo assim tranquilamente, sabe? Muito bom. Bacana. Eu percebi leveza. Leveza. No corpo e leveza na voz. Eu achei isso também. Eu percebi essa parte do tórax mais leve. O ar, ele flui com mais facilidade e eu percebi também que na hora que eu canto, todo o meu corpo ele tem uma reação, não só a boca, como eu imaginava, e a cabeça. Todo o corpo parece que ele tem uma reação. Então, assim, na hora do exercício, quando a gente vai cantar, que a gente vai enfrentar uma plateia que seja pequena, doméstica, ou uma plateia profissional, né? Eu acho que você vai com tudo muito tenso, né? E na hora que eu cantei a segunda parte, eu já fui com o corpo totalmente mais relaxado. Então, eu tive mais percepção da minha capacidade vocal. Muito legal. Eu me senti mais confiante. Eu acho que a potência da voz parece que ficou mais firme. Assim, na hora que eu estava cantando, eu me senti mais tranquila, sabe? Eu não estava tão preocupada que nem quando eu cantei da primeira vez.
Renata, isso que você está falando é uma coisa muito interessante, porque na hora da performance, muitas vezes a gente está tão preocupada em fazer um excelente resultado, em sair perfeito, em não errar, ai meu Deus, está chegando aquela nota difícil, né? Que a gente se distancia, é um rapto psíquico, né? Parece que a mente vai pro não corpo, né? Some, a gente se aliena da gente. Quando a gente está em contato com as nossas verdadeiras sensações e não com a preocupação do que deveria estar acontecendo, eu estou na presença, né? Eu me sinto mais segura, porque afinal eu tenho ferramenta para eu fazer alguma coisa, né? Eu estou em mim para fazer algo a favor do que eu quero fazer, né? Então é muito interessante isso, sentir mais essa presença, essa potência que a gente é, né? E tendo as porque o que acontece? Às vezes eu tô gripada, às vezes eu não tô no melhor dia, não dormi mal, tô chateada, aconteceu alguma coisa muito difícil na minha família, por exemplo, e eu tenho que cantar. E aí, né? Então, e a voz é tudo, é o resultado de todas essas coisas, né? Então, se eu puder saber de uma forma, né, sensória e como eu vou fazer com que para que essas ferramentas que eu aprendi de técnica sejam úteis de fato para mim e não para eu ficar lá, ai meu Deus. Então assim, sentir pé no chão, sabe? Sentir o bumbum na cadeira, se é que eu tô cantando sentada. Isso aqui tudo não é uma técnica exímia que não sei o quê, papapá, pipipi. É muito, muito menos o movimento, embora os movimentos tenham uma lógica integrativa, né? A sequência de movimentos tem sim uma lógica integrativa, mas para além disso, se vocês começarem a se observar mais no cantar, durante os ensaios, durante o canto de vocês, se observarem de forma sensória mesmo, né? O que acontece? Ah, tá, negócio de levantar palato, meu Deus, o que é isso? Cadê minha língua? Onde é que foi parar? O que é o I? Porque muitas vezes fica assim, né? Gente, oh meu Deus, não sei fazer I, não sei fazer U, nossa, o A, eu tenho pânico de A, né? Aí começa essa neura. Porque aí vira assim, como é que faz o A? Gente, a E, I, O, U faz parte da nossa base de aprendizagem, né? A gente sabe onde que fica a língua em cada vogal. Então, assim, às vezes a gente faz umas perguntas que não procedem porque a gente acha que tem um formato específico que deveria ser. Claro que tem ajustes que a gente vai adaptar. É importante, por exemplo, né? A gente vai precisar verticalizar um pouco mais a voz, a gente vai buscar esse espaço interno maior para os nossos ressonadores serem aproveitados ao máximo, mas eu não vou fazer um oh por causa disso. É A, né? Então, se eu saber onde é que fica a minha língua no A, é só eu falar olhar no espelho, entender, tá, então é isso, só que numa nota diferente da fala. Eu estou colocando coisas que eu sei que fazem parte do nosso universo e outras muitas e tantas milhões, né? Como, por exemplo, nossa, então eu tenho que manter isso aqui aberto o tempo inteiro, meu Deus do céu, mas nem consigo nem mexer, né? Para manter o sustentar o apoio, uma coisa eu virei um pau. Não dá para cantar assim. Então, é esse bom senso que parece que na hora do desespero que vai chegando a nota, meu Deus do céu, parece que a gente esquece tudo. E aí, né, que a gente possa se lembrar que a gente é nosso instrumento e a gente sabe fazer muito mais coisa do que a gente imagina, entendeu? E é isso aí mesmo. Mais alguém quer falar, talvez, sobre as características da sonoridade, né? Tem gente que falou que ficou mais leve. Alguém sentiu mudança de corpo, de voz, com uma sonoridade mais robusta, de repente com mais harmônicos? Sentiram um apoio mais efetivo? Eu te mas com a postura melhor. O que eu senti melhor foi a postura melhor, o ar. E essa postura melhor te ajuda a cantar? Ajuda muito. E pés no chão, bem grudados no chão, bem consciente. Muito bom, muito legal, bacana. Então, tem várias formas de a gente sentir o apoio, né? E essa é uma delas. E outras tantas que vocês podem usar, levando a consciência perceptiva, né? Que eu falei, essa atenção para a sensação enquanto estiverem fazendo. Ah, vou fazer um vocalize. Às vezes a gente faz vocalize igual papagaio, né?
Ah, meu Deus, você sai fazendo blá, 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 porque tá na pressa, que tá não sei o quê. Às vezes é melhor fazer um vocalize bem feito do que fazer 5 vocalizes papagaio. Porque muitas vezes a gente tá cheio de tensão e não tá notando. E a voz responde diretamente a essas tensões. Né? A gente observa que um cantor, quando tá cantando com muita tensão, a voz fica rígida, a voz fica agressiva, ela fica dura, ela perde, né, aquela soltura, ela perde flexibilidade, fica difícil de fazer ornamentos, fica difícil de fazer coloratura, por exemplo, né, fazer dinâmica, só sai na pancada, por exemplo. Então, ótimo. Agora a gente vai fazer uma gota, que é uma prática gota, pititinha, tá? Nós vamos fazer uma microprática para terminarmos e conversarmos mais um pouquinho ao final. Então, vamos fazer assentados também. Podem ficar de novo naquela posição na qual vocês não encostam atrás na cadeira, mas deixam, se assentam um pouquinho mais na ponta da cadeira, né? Pés bem firmes no chão, os braços descansando sobre os joelhos ou sobre as coxas, onde for melhor aí nas laterais da cadeira. Respira algumas vezes e leva a sua atenção, pode fechar os olhos, por favor, leva a sua atenção para a parte interna da sua boca, para o espaço entre a superfície superior da sua língua e o teto da sua boca. Respire algumas vezes, levando a atenção para esse espaço. Sinta o ar passando pelo nariz e procure reconhecer ou leve a atenção para o lugar onde o nariz encontra a boca, lá no fundo da garganta. É uma intenção, pode ser que seja difícil perceber, mas sinta isso. Leve a atenção de sentir esse lugar onde o nariz encontra a boca, lá no fundo da garganta. Isto. E estando nessa posição de observação e respirando, procure sentir como a sua língua se comporta na boca. Ela toca os dentes? Que parte da língua toca quais dentes? Vai reconhecendo como a língua está habitando o interior da sua boca e o peso dessa língua. E aí agora você começa a abrir e fechar a boca lentamente algumas vezes, bem lentamente. Abre a boca e fecha. Coisa mais simples do mundo, hein, gente? Não inventa moda não, só abrir e fechar a boca. Isso. Enquanto você faz isso, você observa a sua língua. Ela faz o quê? Ela tende a ir lá para o fundo da garganta, ela continua tocando algum dente, como estava quando a boca estava fechada. Como se comporta a sua língua nesse abrir e fechar da boca? Enquanto você mantém a abertura e fechamento da boca, coloca os dedos da mão tocando perto da entrada dos ouvidos ali, mas ainda nas laterais do rosto, e continua abrindo e fechando. Toca gentilmente aí, perto da entrada dos ouvidos, nas laterais, abre e fecha a boca. E sentindo essa articulação tão importante, que a gente chama de ATM, articulação temporomandibular, abre e fecha. Abre e fecha. Observe se um dos lados parece abrir primeiro que o outro. Observa se um dos lados parece mais tonificado que o outro. Isso, faça isso de um jeito que a sua cabeça está bem em cima do seu quadril, sua coluna está ereta, o queixo está paralelo ao chão. Você respira normalmente, pode abaixar as mãos e parar um movimento de abertura e fechamento. Agora você vai fazer o som do M de mamãe, bem leve, mais ou menos assim. Deixe os lábios se tocarem suavemente.
A sua língua está paradinha. Os lábios se tocam, a língua descansa no assoalho da boca. E você sente o som do M ocupando todo o interior da boca, principalmente nesse espaço entre a parte superior da língua e o teto da boca. Explora um pouquinho agora outros registros, mais grave, mais agudo. Sente o som gordinho dentro da boca, sem forçar nada. A língua está parada, relax. Isso, agora você vai abrir a boca, parar o som do M e leva a sua mandíbula para a direita e para a esquerda algumas vezes. Bem macio, sem forçar. Gentil. A boca está entreaberta e você passeia a mandíbula para a direita e para a esquerda e vai observando a sua língua nesse movimento. Busque fluidez no movimento, continuidade. Não apresse. Sinta onde o movimento tende a ser tranquinho, sabe? Ao invés de legato. Busca um legato nesse movimento de levar a mandíbula para a direita e para a esquerda. E vai observando se a língua fica fazendo um monte de ginástica, se o lábio é que está movendo e não a mandíbula, se o nariz é que está mexendo e não a mandíbula. Deixa os lábios passivos, relaxa o nariz. E coloca as mãos para sentir esse movimento também, as mãos lá na entrada dos ouvidos, pertinho, e leva para a direita e para a esquerda. E deixa a língua mais preguiçosa possível, acompanhando o movimento. Respirando de forma contínua. Buscando legato e gentileza. Faça gentil, sempre. Abaixa as mãos para o movimento. A gente vai fazer um bocejo sonoro com a boca fechada. Como se a gente quisesse bocejar, mas os lábios não se desgrudam. Num movimento descendente, assim, ó. E você vai sentir toda a boca grandona, o som ocupando toda a boca. Pode ter vontade de bocejar de verdade, deixa vir o bocejo se for o caso. Aí você faz o bocejo e faz mais uma vez o M. Isso, e agora faça um bocejo com o A, pode até espreguiçar. Isso. E cante mais algumas vezes aquele mesmo trecho que vocês cantaram no início e no meio. E vejam como está, observem como está o canto de vocês, a experiência de cantar, a sonoridade, a facilidade ou dificuldade. Manda brasa!
Parece que vocês estão gostando de cantar. Infelizmente, eu vou ter que interromper o canto. Se alguém quiser comentar um pouquinho aqui também, eu vou ficar atenta aqui também a algumas perguntas que foram feitas para eu poder esclarecer, mas enquanto isso, se alguém quiser abrir. Eu gostaria de comentar o seguinte, que quando eu, né, fazia vocalizes, até o exercício de relaxamento, eu fazia tensa. O que era para relaxar, eu ficava tensa. Então, eu pude perceber essa diferença de você se soltar, de você fazer aqueles movimentos sem te agredir. Então, assim, como que tudo que eu faço é muito tenso, é muito rápido, de maneira bruta, né? E percebi que quando você pediu para cantar, que a hora que eu acentuava um pouco mais essa tensão, eu notei uma diferença na voz. Aí eu lembrava, relaxava, a voz ela pronunciava mais, parece que ela ia até mais longe, né? Assim, e sem o esforço, sem doer a garganta e assim, sem sentir um esforço. Então eu vi assim como que eu, né, sou tensa na hora de fazer os exercícios, de cantar. Ô, Jaque, muito legal isso, porque você vai poder cultivar a partir de agora essa experiência mais gentil do canto. Uhum. A voz, eu brinco, ela é muito tinhosa. Ela não vai na raça assim, não. Pode ir até uma vez, da segunda já começa a vir rouquidão, né? Uhum. Muitas vezes a gente supera os limites quando a gente vai se respeitando mais no processo, sabe? Eu entendo assim, a disciplina ela é importantíssima, porque cantar é uma ação física, demanda treino, demanda prática, né? Não é uma coisa assim que eu simplesmente fico um tempão sem fazer e um milagre vai acontecer. Não vai. A gente tem que praticar. Mas essa prática pode ser prazerosa, né? E ela, sendo prazerosa, tem resultados mais interessantes, porque, primeiro, é mais gostoso fazer, a gente vai querer fazer, e segundo, a qualidade da voz muda, é isso que você falou. Ela fica mais responsiva, mais flexível, mais gostoso para quem está cantando e para quem está ouvindo a pessoa cantar, né? Uhum. Então, mais alguém quer falar? Eu só quero comentar aqui, como a Jaque falou, né, que eu fiquei muito preocupada em observar todos os outros detalhes de movimento, de articulação das palavras, e me travou um pouquinho isso, porque eu fiquei um pouco preocupada com isso. Eu acho que eu tenho uma dificuldade em pronunciar muito bem as palavras, e eu fiquei prestando muito mais atenção em como eu articulava as palavras. Mas eu senti que a postura, o som era diferente, era bem mais fácil de sair, mas eu preocupei, de fato, com a caixa acústica aqui, trabalhar a língua, a postura, e eu senti que dificultou um pouquinho, porque eu me concentrei nisso. Não, bacana, Luzia. E é isso mesmo, não dá para a gente pensar em todas as coisas ao mesmo tempo. No seu estudo, você vai precisar focar em 1, 2 elementos, né? E trabalhar aquilo. Depois você vai focar em outros elementos. É interessante, fica aqui uma sugestão, essa questão dos articuladores e do excesso de movimento, por exemplo, que a gente tem em língua, né? É muito importante a gente estudar isso, porque imagina, a língua está assentada na laringe. Qualquer pequeno movimento da língua modifica totalmente a posição da laringe. E isso influencia, né, na qualidade da clareza da vogal que eu estou emitindo, por exemplo. Faz o movimento ficar muito maior numa consoante, por exemplo, e vai dificultar, nesse caso, uma passagem rápida que eu tenho que fazer. Se tiver, então, em região de passagem vocal, né, que muitas vezes é terror para cantores, fica ainda mais desafiador. Então, assim, fica a minha sugestão de você experimentar essa atenção no sentido de
diminuir o esforço. Ó, puxa, será que eu não estou mexendo a língua demais? Será que eu não estou mexendo a mandíbula demais para eu articular? Se eu estou na mesma vogal, eu preciso de modificar os articuladores? Por exemplo, a língua? Não. A língua não tem que modificar se eu estiver numa mesma vogal fazendo uma coloratura. Eu vou ter que mudar, no caso, a mandíbula, se é que eu estou indo para um registro mais agudo. Eu vou precisar de maior abertura, mas a língua pode se manter estável. Por exemplo, né? Só citando uns exemplos assim que eu estou imaginando. Mas é isso mesmo. Eu posso falar? Eu Pode. quero falar, mas eu sempre questionei, porque a minha língua não cabia dentro da boca. E depois eu descobri que a borboleta enrola a língua para pegar o alimento e desenrola a língua, pega o alimento, enrola a língua e traz o alimento para a boca. E eu comparava a minha língua igual a da borboleta, não cabia dentro da boca. E hoje no exercício, quando você mandou reparar a língua, eu tive essa dificuldade de novo. Tudo bem que eu já tirei uns dentes, já fiz aparelho, hoje ela cabe um pouquinho melhor na boca. Mas na hora que você mandou fazer o M do mamãe, a língua não tocou em dente nenhum. Como é que é a posição da língua real na boca? É em cima? É embaixo? Tem lugar? Não tem lugar? Como é que é a colocação da língua na boca? Ótima pergunta, Fátima. Depois eu quero saber se a borboleta voou. A borboleta voa. Você não sabia que a borboleta desenrola a língua, pega a comida, enrola a língua e come? Ela faz isso. É isso mesmo. Ela faz isso. Porque calhou de eu ver a borboleta fazendo. Desculpa. Calhou de eu ver, de eu assistir uma borboleta comendo, gente. É impressionante, mas é verdade. Então, essa questão da posição da língua é uma conversa muito interessante, importante e extensa. Vamos lá. Pensando que a gente não está usando a língua para articular nem para deglutir, né? Porque a língua faz parte fundamental no processo de deglutição, por exemplo. Os fonoaudiólogos têm uma concepção da postura da língua que vai tocar na parte alta do palato, principalmente a ponta da língua. Que quando fala assim, qual que é a posição da língua? Ah, qual parte da língua? Né? Mas, muito sinceramente, no método, a gente não vai definir a postura certa. A gente quer que você note como a sua língua para. Ótimo, você descobriu, por exemplo, hoje, que ela não está tocando em dente algum. E, de repente, começa a observar se isso ocorre amanhã, se isso modifica, dependendo dos seus estados, dependendo do tanto que você falou no dia, sabe? Porque a gente não vai configurar um jeito certo. No método Feldenkrais, tem jeitos mais eficientes de acordo com o que eu quero realizar. Mas, de uma forma geral, a gente escuta aí os fonoaudiólogos defendendo essa posição da língua, pontinha da língua tocando na parte alta do palato, dependendo se nós não estivermos, né, em movimento de língua. Então, gente, tem uma série de perguntas aqui. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas eu tenho, assim, terei prazer em responder. Podem me escrever, barbarapenido@yahoo.com.br, e a gente pode trocar informações lá. Então, eu vou tentar começar aqui de baixo para... até que ponto a teoria que embasa o método Feldenkrais conversa com a teoria de Vallon? Super conversa. Viu, Elaine? Muito, muito mesmo. Principalmente nessa questão que eu comentei, assim, bem sucintamente sobre o fundo postural, que é essa questão da motricidade tônica, afetiva, e a motricidade cinética, né? Porque pensando que postura é uma ação e não algo parado, a gente tem esse fundo postural está relacionado à motricidade tônica, que é algo que, por exemplo, mantém
a gente não fica controlando a musculatura de toda a parte posterior das costas quando a gente está ereto, né? Isso é uma questão, assim, filogenética e também de aprendizado que a gente teve nessa vida. E essa parte não consciente, mas que mantém a nossa organização, é um componente tônico. E o Vallon fala que esse componente é afetivo, ele está relacionado também às emoções, né? E no Feldenkrais tem tudo a ver com isso. Deixa eu voltar. Isso eu estou tentando falar assim muito brevemente, né? Em que momento a prática do método é recomendada? Para antes das apresentações ou como terapia? Então, o método Feldenkrais, ele teoricamente não é terapêutico, mas ele é muito usado como terapia. Ele é essencialmente um método educacional, ele é para aprender. Então, eu aconselho usar nos estudos, antes de fazer um ensaio, por exemplo, do coral, durante o ensaio do coral. Observa que você pode estar aplicando o método cantando, porque você está observando como se canta. Agora, essa consciência de si começa a ficar presente mesmo nos momentos de performance, se você cultivar isso. Então, poderia ser também no momento das apresentações, mas vai depender do seu nível de intimidade com você mesmo no cantar que você vai gerar ao longo das práticas. Bárbara, só uma questão. Quando você colocou, no início, quando você coloca que o bebê, por ele mesmo, ele vai adquirir esses movimentos e essa percepção, não é? E por isso que eu te perguntei, porque no início me pareceu que a corrente de pensamento era outra, né? Quando você fala isso, que a questão está na maturidade. Isso. Né? Repete essa pergunta para mim, por gentileza. No primeiro momento, quando você começou a conversar com a gente, você falou sobre a questão do bebê, né? No momento que é o momento sensório-motor, que ele adquire a marcha, né? Naquele momento da marcha, é bastante distinto, né, do que a gente vai fazer. Aí eu fiquei olhando, por isso que eu estou perguntando para você sobre as bases teóricas, né? Porque eu vi Vallon presente em cada momento, né? Porque é a partir do momento que você, principalmente quando vocês usam a questão da percepção, da consciência perceptiva. Né? A consciência perceptiva é um conceito trabalhado na teoria valoniana, né? Então, eu fiquei bem assim, buscando, por ser uma coisa muito nova, a gente acaba buscando quais seriam os clássicos, né? Pra gente poder. A gente que é professora tem mania dessas coisas, né? É ótimo, é maravilhoso, Elaine. E que bom que você fez esse paralelo, é muito importante esse paralelo. Nós aqui do Brasil traduzimos por consciência perceptiva por conhecermos o trabalho do Vallon. Entende? Nós, Feldenkrais, que conhecemos o trabalho do Vallon. Justamente porque é o que mais encaixa no conceito dele. E aí, sua pergunta outra era... Não, eu acho que eram essas duas questões mesmo. Primeiro, se ela conversava com o Vallon, que essas duas finalmente aqui, e em que momento, né, o método, em que momento, se era como terapia, né, ele é ou como terapia, das mais diversas. Como eu disse, assim, tem estudos científicos do uso do método favorecendo pessoas com mal de Parkinson. É tão variado, gente. Assim, por exemplo, tem um estudo muito interessante com pessoas com deficiência visual e que tem... Estou falando coisas mais assim, diferentes do nosso campo, só para poder mostrar como é vasto. Pessoas com muitas dores na cervical e que... são deficientes visuais e que melhoraram grandemente a qualidade de vida com o uso do Feldenkrais. Equilíbrio para pessoas idosas melhorou demais com o uso da prática. Por conta da questão da motricidade, né? Da psicomotricidade, né? E eu queria pedir a você, Bárbara, finalizando, para não tomar mais o tempo, depois você disponibilizar
a sua tese, né? Se você já publicou, as publicações, seria muito Agora eu posso interessante. dizer que ela já está indo para o repositório, porque finalmente estamos terminando os Ai, últimos que detalhes coisa de verdade. boa. Que coisa boa. Fico feliz, tá? Parabéns. Obrigada pelo trabalho. Foi Eu muito que bacana. agradeço a sua contribuição aí de trazer novas reflexões e vou ter prazer em conversar com você também no futuro. Ah, seria um prazer para nós, né? Bom Eu demais. sou professora aqui na Federal de Lavras. Que ótimo! Ah, me escreva, Elaine, vou ficar feliz. Nossa, com certeza, tá? Vou te amolar aí. Obrigada, viu? É um prazer, eu que agradeço. Aí tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. Sobre exercício da coluna. Essa percepção é muito perceptível para quem faz pilates. Interessante, Marcelo, porque realmente no Pilates existe uma consciência, né, essa atenção sensorial do que a pessoa está fazendo. Muitas vezes o movimento é feito mais lento também para dar tempo da pessoa notar. Embora o Pilates não seja da educação somática, mas é possível traçar relações. A Estela perguntou, quem já fez yoga também tem essa questão da respiração e da coluna, com certeza. A mente quieta e a espinha ereta e o coração tranquilo. Espero que todos aí estejam com o coração um pouco mais tranquilo. A Elaine tinha perguntado uma questão sobre a visão interacionista, exato, tudo a ver, é isso mesmo. E sobre o bebê aprende por ele mesmo uma visão inatista. Essa questão que você falou, Elaine, da maturação do sistema nervoso, né? O método é exatamente um meio de continuar a maturação e tentar fazer com que o indivíduo seja capaz de continuar cultivando a aprendizagem sensório-motora mesmo em idade avançada. Então, assim, mesmo a pessoa aos 90 anos de idade pode desenvolver a motricidade, a neuroplasticidade. O Moshe Feldenkrais é considerado como um dos precursores da neuroplasticidade, justamente por essa neurodiferenciação que ele promove. A gente começa a fazer isso, gente, que vocês já aprenderam a fazer, independentemente dos movimentos. Só de estar essa atenção no movimento lento, vocês começam a desenvolver uma propriocepção muito fina. E eu acho que o cantor pode ter isso assim, pode fazer uso disso bastante, porque é tudo muito pequenininho, né? Assim, as nossas estruturas do aparelho vocal são muito pequenininhas, né? As pregas vocais são muito pequenininhas, os ajustes fonatórios são muito sutis e geram uma voz totalmente diferente. Então, se a gente for capaz de perceber pequenas diferenças, a gente vai se beneficiar com isso, né? Na sensação do cantar. Certo? Queridos, muito obrigada. Estou super feliz de ter compartilhado um pouco desse tema, que eu continuo estudando e tenho muito a aprender. Obrigada por vocês estarem comigo e por terem participado. Carlos, estou super feliz, te agradeço pela confiança, pelo convite. Desejo, assim, vida longa a esse projeto. Obrigada, Sheila, também pela assistência total aí, viu? E cantem muito e sejam muito felizes nesse canto. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa aula maravilhosa, essa prática incrível, essas práticas incríveis, né? Fizeram a gente se sentir um pouco mais confortável dentro da gente aí nesse momento muito louco. Pelo que eu vi aí, muita gente se sentiu mais confortável consigo mesmo. Isso é muito importante, né? A gente poder se aprofundar no nosso instrumento, poder conhecer um pouco do nosso instrumento e as possibilidades dele através da sensação. Eu sou apaixonado com isso, a Bárbara plantou a sementinha em mim e nunca mais parou de crescer. Quem são os meus alunos aí sabe que eu sempre faço uma pequena prática, sempre tento trazer vocês um pouco para essa atenção mais plena do corpo, do instrumento. É muito legal, é um trabalho que eu acho que vale a pena a gente continuar pesquisando, se experimentando. E essa gravação vai estar no YouTube, amanhã eu coloco no meu canal do YouTube e disponibilizo para vocês, quem quiser reassistir, quem quiser repraticar essa prática, se experimentar de novo, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a presença da Bárbara e a presença de todos vocês aqui.
sempre com as carinhas animadas, muito feliz, muito sempre interagindo muito, participando, fico muito feliz. E a gente se vê no sábado, no nosso último encontro com a minha oficina de técnica vocal. A gente tem 2 dias aí para descansar e rever os conteúdos. E é isso, a gente se vê no sábado. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado por tudo. Boa noite, obrigado aí. Boa noite, obrigado aí por toda essa aula e esses ensinamentos. Obrigada, Bárbara, foi maravilhoso. Boa noite. Adorei. Nossa, o YouTube ficou ótimo. Adorei, Bárbara, adorei, Carlos, adorei, Sheila. Muito obrigada pela iniciativa de vocês. Parabéns a todos, vocês brilharam. Boa noite para todos. Adoro a música, aí não dá vontade de sair. Eu nunca consigo interromper a gravação porque eu fico ouvindo a música. É, ótima. Cantando no YouTube. Pois é, Fátima. Pessoas, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem. Já escrevi e fiz comentários. No YouTube. Que tava ótimo. De quem que é esse Glória? Dois dias sem workshop? Só sábado?